como Gabriel ou Israel soam bem familiares, né? Mas e se por trás deles estivesse um segredo sobre a própria palavra Deus? Hoje a gente vai investigar a jornada surpreendente de um nome muito antigo, El. Uma história que começa em um lugar e, olha, termina em outro completamente diferente. Para começar, vamos notar um padrão que talvez nunca tenha chamado a atenção. Pensa só, Elias, Eliezer, Elizabeth, todos eles têm esse mesmo comecinho, El. E não é por acaso não. Em hebraico, esse El é como uma assinatura divina. Elias, por exemplo, quer dizer meu Deus é Javé. Já Elcana significa Deus criou. É quase um código antigo que sempre aponta para a divindade. E o padrão não para por aí. Ele também aparece invertido. Gabriel, força de Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Israel, aquele que luta com Deus. O El tá lá, no finalzinho. A conexão parece total, né? Uma coisa que parece ser exclusiva da tradição bíblica. Pois é exatamente aqui que a história dá uma virada bem inesperada. Isso nos leva à grande pergunta da nossa conversa. Essa associação tão forte que a gente faz de El com um Deus único, exclusivo, será que sempre foi assim? Se prepara, porque para encontrar essa resposta, a gente vai ter que viajar muito, mas muito longe no tempo. Ok, para achar as raízes de verdade da palavra El, a nossa viagem começa antes mesmo dos primeiros textos de Gênesis serem sequer escritos. O nosso destino? As ruínas de uma cidade antiga chamada Ugarit. E aqui vem a primeira grande revelação. A palavra El não nasceu no mundo onde existia um só Deus, pelo contrário. As origens dela são muito mais antigas e levam a gente para uma época em que o céu, digamos que era bem mais povoado. Essa linha do tempo aqui coloca tudo em perspectiva. Dá uma olhada lá atrás, por volta de 2350 a.C. Na Mesopotâmia, o pessoal já usava a palavra Ilu para se referir a Deus. Agora, avança mais de 1000 anos. Chegamos em Ugarit, lá no século 13 a.C., e encontramos textos falando de um deus específico chamado El. E é só depois disso tudo que o Pentateuco hebraico, os primeiros livros da Bíblia, começa a ser escrito. Ou seja, a palavra El já era uma antiguidade quando a Bíblia começou a nascer. Certo. Então, quem era esse El lá de Ugarit? Imagina ele como o grande chefão dos céus. Ele era o deus supremo do panteão cananeu, ou seja, o conjunto de deuses daquela cultura, o criador de tudo, inclusive dos outros deuses. E essa é a parte mais importante. Ele era o chefe, sim, mas não estava sozinho nessa. E essa imagem fica ainda mais clara com os fenícios. Para eles, El era tipo o presidente do conselho divino, uma figura sábia, antiga, muito respeitada. Só que ele era um líder que governava de longe. As tarefas do dia a dia, a ação direta no mundo, isso ele passava para os deuses mais jovens e cheios de energia, como o famoso Baal. Guarda essa informação aí, um deus que age à distância. Então, como é que o nome do chefe de uma grande família de deuses acabou virando o nome do Deus único? É aqui que acontece uma das maiores reviravoltas teológicas que se tem notícia. A diferença é gritante, olha só. De um lado, o El Cananeu, um rei divino, muitas vezes distante, que está no topo de uma hierarquia com vários deuses. Do outro lado, o El de Israel, o único Deus, sem família divina, sem rivais e totalmente envolvido de perto com a criação. Isso não foi só uma mudancinha de perfil, foi uma revolução completa. A palavra que descreve perfeitamente esse processo é ressignificação. Os antigos israelitas não inventaram um nome do zero para o seu Deus. Eles pegaram um nome que todo mundo ali na região já conhecia e deram um significado novo, radical e exclusivo para ele. Foi um ato intencional de apropriação e transformação cultural. Dá pra gente resumir essa evolução toda em 4 passos. Primeiro, ele começa com uma palavra genérica para Deus. Segundo, vira o nome próprio do Deus-chefe dos cananeus. Terceiro, os primeiros israelitas adotam esse nome, que já era familiar para todo mundo. E quarto, passo final e mais importante, eles transformam esse nome, que passa a ser a identidade única e exclusiva do Deus deles. Quando a gente junta todas essas peças, fica claro que a jornada de uma única palavrinha, El, na verdade espelha uma das maiores jornadas do pensamento humano, a própria evolução da religião.
Todo esse processo pode ser resumido numa ideia muito poderosa. Um nome que era comum, compartilhado por vários povos e seus deuses, foi reivindicado e transformado na identidade inconfundível do Deus de Israel. No fim das contas, a história de El é muito maior do que a história de uma palavra. Ela é um pequeno retrato, um microcosmo, da gigantesca mudança do politeísmo para o monoteísmo. É a história de como um mundo cheio de deuses deu lugar à ideia de um só Deus. E isso tudo deixa a gente como uma reflexão. A história de El prova que até as ideias que parecem mais fundamentais, na verdade, evoluem e se transformam. Então fica a pergunta, quantas outras coisas que a gente toma como certas no dia a dia também têm uma história secreta, esquecida, só esperando para ser redescoberta?